Aliás, outro compromisso na lista de amanhã do ex-presidente Lula é um encontro agendado com representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa reunião já estava prevista para acontecer, segundo integrantes da campanha do ex-presidente informaram à CNN, só que mais para frente, em caso de segundo turno. Então, a reunião foi adiantada. Apuração exclusiva do nosso analista Caio Junqueira. Caio, traz mais detalhes, então. A pesquisa de ontem acelerou essa reunião pela chance, aí os números mostrando a chance de Lula vencer em primeiro turno? Bom, vamos lá. Do lado da campanha do Lula, eles dizem que sim, que esse encontro vinha sendo negociado. Primeiro ia acontecer mesmo antes do primeiro turno, depois entre o primeiro e o segundo turno, depois do segundo turno. E aí até ontem de manhã não tinha nada agendado, eu venho tentando cercar esse assunto aí já tem umas semanas. Só que ontem à noite saiu, finalmente, essa agenda sequer foi incluída dentro da agenda oficial do ex-presidente. Hoje muita gente no partido não sabia, a gente conseguiu a confirmação com duas fontes lá do QG, da campanha do Lula, e a embaixada, graças a Deus, confirmou também on the records, né? E aí a gente acabou publicando a partir dessa confirmação. O encontro vai ser aqui em São Paulo, com o encarregado de negócios, né, que é a principal autoridade, né, é um funcionário, né? A embaixada, ela é um braço do Departamento de Estado americano, né, que funciona meio como o Ministério das Relações Exteriores, algo assim. E é o encarregado de negócios, o Douglas Conniff, né? O apelido dele é Doug, vai se encontrar com o Lula amanhã. A previsão é pela manhã na sede do Instituto Lula, mas isso ainda pode mudar. De fato, a embaixada, para te responder, eles colocam que eles dizem que não tem a ver com as pesquisas, com a possibilidade de ganhar no primeiro turno, que são encontros protocolares. Com o Ciro Gomes, por exemplo, não foi eles que me disseram, mas eu acabei levantando, já houve esse encontro. Com o presidente Jair Bolsonaro não houve esse encontro ainda e não há previsão de haver. Mas a linha geral é essa, sim, vale mais você conseguir fazer um encontro antes para debater meio ambiente, democracia, que são duas agendas centrais aí no governo Joe Biden, e principalmente ter uma sinalização ali de que o resultado das urnas será respeitado pela comunidade internacional, tendo Estados Unidos à frente. Roberta, é interessante essa apuração que o Caio está trazendo, porque é praxe você ter esse tipo de encontro entre candidatos e autoridades estrangeiras. O Lula já teve encontros com vários embaixadores, né? embaixadores dos BRICS, da União Europeia, alguns presidentes. Divulgados, né? Esse não era divulgado. Que estiveram por aqui. Muitas vezes essas representações, eles buscam os candidatos para realmente colher informações, enviar aos seus países. Mas, dado o contexto em que acontece essa reunião, porque os Estados Unidos mencionou uma e outra vez, em meio a diversas manifestações de várias autoridades, a preocupação com a lisura, na verdade não a preocupação, a confiança na lisura do pleito no Brasil e a preocupação com alguma espécie de contestação. O que nos permite uma leitura de que uma reunião com o Lula possa ser um recado indireto a Jair Bolsonaro, de um determinado respaldo às instituições, não ao candidato, acho que nunca isso, mas às instituições, à democracia, ao pleito. Eu acho que isso pode ser lido como mais um sinal dos americanos. O ministro foi ministro das Relações Exteriores. Como é que o senhor vê, ministro? Veja, Raquel, o só fato de não haver um embaixador pleno dos Estados Unidos da América no Brasil, o só fato de o país, esse país tão importante no contexto global, estar aqui representado por um encarregado de negócios, sinaliza alguma coisa. Sinaliza, enfim, aquilo que o próprio presidente Bolsonaro criou quando se entregou de corpo e alma à sustentação ideológica e política da candidatura de Donald Trump à reeleição e vacilou tanto até mesmo em cumprimentar o eleito depois do resultado. Ou seja, enfim, a primeira coisa a considerar aí
é o fato de que nós não temos um embaixador americano no Brasil deste momento. O governo Biden chegou a indicar, mas E houve um problema ali no Senado. na aprovação no Senado dos Estados declarações da Unidos. indicada ali. Nós temos um problema na relação bilateral desde a posse do novo governo. Mas a outra coisa a considerar é o fato de esse representante dos Estados Unidos, seja qual for o seu nível hierárquico, se encontrar com candidatos. Isso é da prática norte-americana. Isso fazem sempre, em toda parte, e veja, até nós fazemos isso em alguns países amigos, dependendo da maneira como transcorre lá o processo eleitoral, nós também fazemos isso. Agora, eles fazem sempre, em toda parte. É uma prática. Isso tem a ver com a informação devida por cada representante americano em qualquer país amigo, a informação devida por ele ao governo central dos Estados Unidos da América sobre o que é possível esperar e sobre a questão de saber, sobretudo, se as relações bilaterais podem ficar abaladas por conta disso, por conta do resultado possível das eleições, conforme o candidato que seja eleito. Enfim, essa é a minha maior curiosidade, ministro. Na vitória, numa eventual vitória de Lula, como é que fica a relação Brasil-Estados Unidos? Porque se pegarmos Lula em 2003, havia sim um certo anti-americanismo. Hoje, acho que o Caio tem essa apuração também. Tem uma divisão ali dentro do PT, né? Tem gente que defende uma política externa muito parecida com a que foi a do primeiro governo Lula e tem gente que defende uma modernização dessa política externa, uma interlocução mais próxima com os americanos. Eu tenho a impressão que, assim, essa agenda a gente fala que é prática, estava previsto, isso, aquilo, mas ela até ontem não ia acontecer. Ela acontece há 11 dias e sendo que não houve esse encontro com o presidente da República, com o candidato à reeleição. Por isso que eu acho que tem um recado para o Bolsonaro aí. Num dia que o Bolsonaro está nos Estados Unidos, está na ONU, já estava em viagem internacional, né? A articulação acabou sendo fechada toda ontem. Então, 11 dias, podia ser depois, podia ser entre o primeiro e o segundo turno. Então, de alguma maneira, houve uma antecipação para que fosse antes. Tem um histórico, por favor. Não, rapidinho. Acho que tem um contexto que é importante, que valoriza essa informação do Caio, que é justamente todos os recados e sinais que têm sido dados pelo Departamento de Estado americano já há algum tempo. Exatamente. Ao receber, por exemplo, uma comitiva de brasileiros lá nos Estados Unidos para ouvirem as preocupações com desrespeito ao resultado das urnas por parte dos bolsonaristas. O porta-voz do Departamento de Estado americano falou depois daquele contexto da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, ou seja, tem todo um ambiente ali que joga mais importância para essa reunião que vai ser E a curiosidade dela ser agendada quando o Bolsonaro está nos Estados Unidos. Ainda com essa cereja do bolo. Né?